Esporte Terê. Esporte Terê FM. Ai, no susto, né? Chega, no susto esse esporte. Estamos aí. Ele vem em cima da pinta pro estúdio, gente. Vocês não têm noção. Felipe, diga. Verdade que agora você é o comentarista oficial na Terê FM TV, no programa do Bruninho, no Teresópolis ao vivo. Hoje a gente fez um comentário lá, falamos da rodada, falamos dos jogos de ontem, dos jogos que vão acontecer hoje. A gente comentou um pouquinho de futebol lá, com o Careca. Nós vimos. Nós vimos. É muito isso. bom. Então é isso, gente. Ó, de segunda a sexta. Olha, você vai estar aqui. Segunda e quinta. Você vai estar toda segunda e quinta, né? Isso. Ali por volta das 10h20, 10h30. Por aí. 10h30, né? Felipe vai estar lá. O que ele fala de esporte aqui no rádio, ele também vai dar lá o pitaco dele. Mais ou menos isso. A análise. Vamos fazer uma coisa chique. Ele dá uma análise esportiva. Tá certo? Mais ou menos isso. Vamos lá, Felipe. O que temos para hoje? Diga. Então, Aninha, vamos comentar de ontem, né? Ontem tivemos 2 jogos aí. O Fluminense abriu digamos assim, a estreia oficial do Campeonato Carioca, né? Porque o Flamengo jogou no domingo, como a gente já tinha dito, ontem falamos do jogo e tudo mais. Né? Só tinha futebol. A gente comentou sobre isso, que o Flamengo estreou no domingo, mas foi um jogo adiantado da quinta rodada. A primeira rodada do Campeonato Carioca começou ontem, foi ontem mesmo. O Fluminense abriu e venceu o Madureira por 2-1. O premiado da noite, se é que a gente pode dizer, foi o John Kennedy, ele que foi recompensado, né? Ele voltou a treinar bem antes do time principal, era para ele se representar junto com o elenco principal, ele se representou bem antes para começar a treinar primeiro, porque queria sair na frente, e foi recompensado com o gol da vitória do Fluminense. O passe do gol do Lescano, que ainda não tinha nem feito gol com a camisa do Fluminense, começaram também foi do John Kennedy. Embaixo de chuva, né? Sim, forte, né? sim. Os gramados desses o Fluminense jogou no Luso Brasileiro. Os gramados desses campos aí são meio complicados, né? Costuma com chuva ficar um pouco mais complicado. É verdade que o Fluminense, o Maracanã estava fechado, o mando do Fluminense, mas não tinha o que fazer. Tem que jogar naquele campo ali. Tanto o Flamengo também teve um pouco de dificuldade lá com o gramado, mas não é desculpa também. É o que tinha para o momento. O Fluminense foi bem, venceu o jogo, né? Promoveu a estreia dos 2 contratados até agora para a temporada, o Gemes e o Guilherme Arana, né? O Arana até falou na saída do campo, ele admitiu que sentiu frio na barriga em estrear pelo Fluminense. Tem gente que acha que o jogador não dá bola pro campeonato regional, né? Pro Carioca, pro Paulista, que seja. Mas os jogadores gostam sim. E no caso aí o Arana falou que ficou com frio na barriga. Que sentiu frio na barriga. E legal ver isso de um cara que já jogou no Corinthians, já jogou no Atlético Mineiro e tá só estreando no Carioca e no time, digamos assim, B, né? Que foi um time mesclado do Fluminense, com vários garotos da base, com aqueles jogadores que não jogaram praticamente não jogaram em 2025 e os reforços, no caso o Guilherme Arana. O treinador interino, digamos assim, que era o auxiliar do Zubeldia, o Max Cubeiras, ele que ficou à beira do campo e ele elogiou a atuação do time, falou que o time foi muito bem coletivamente, que soube controlar o jogo e que conseguiu um bom resultado. O Fluminense que já venceu a primeira. O Flamengo, por exemplo, jogou 2 e tem 1 ponto só. Empatou a primeira e perdeu a segunda. Ontem o Flamengo perdeu. Já emendando, falando de Flamengo. Coisa chata. O Flamengo acabou perdendo aí pro Bangu por 2-1. Né? O Flamengo até fez um golaço com o garoto Guilherme, mas acabou perdendo o jogo. O treinador, que é do Sub-20 do Flamengo, é o Bruno Pivetti. Ele destacou a luta dos jogadores, né? O espírito de luta dos garotos, e falou que apesar da derrota e dos erros que causaram os 2 gols, foram por causa de erros, né? De vacilos, o time, ele falou que está orgulhoso do time, da entrega dos jogadores, e que são garotos da base jogando em nível profissional. Foi um bom teste. Sim, foi um bom teste. São garotos da base jogando em nível profissional. A gente, tudo bem, mas era só o Bangu. Tudo bem, era só o Bangu. Não é desmerecendo o Bangu. Mas hoje, né, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco tá muito à frente desses times. Só que quem jogou foi o Sub-20. Tem uma parte da imprensa aí que tá chamando o Flamengo de Flaquides. O Fluminense não dá pra chamar de Flukids. O Botafogo dá, porque o Botafogo vai jogar com o time sub-20 também. Porque é a garotada, né? Então é Flaquids porque é a garotada. Mas é só o começo também, né? Só o começo do ano, ainda vai vir. Isso aí é porque acontece. Isso é pilha, A né? verdade é que hoje
os campeonatos regionais não tem mais o glamour que a gente via antigamente, aquela disputa. Na verdade, os times, se pudessem, não jogariam. A verdade é que se pudesse, esses campeonatos aí, a gente ia ver muito desses garotos, dos sub-20, né, dos renegados, desses caras jogando, porque hoje eles mais atrapalham do que ajudam os times grandes mesmo, que jogam mais competições, porque acaba se tornando muitos jogos durante o ano. Então fica assim, atrapalha o rendimento do time. Sim, né? sim, traz muito mais lesão, aumenta muito a quantidade de jogos que os times fazem no ano. Então, infelizmente, os clubes acabam não dando a devida importância. Para mudar tudo isso, só a confederação? Então, hoje, eu não sei se tem como. Que a gente tem aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Comercial, né? Exatamente. Publicidade, né? A gente no Brasil, a gente tem muitos campeonatos, né? Além de Copa do Brasil, brasileiro, tem a Libertadores. Aí no meio entra uma Copa do Mundo. Nesse ano é a Copa do Mundo de seleções. No ano passado teve uma Copa do Mundo de clubes, que parou praticamente um mês. Aí o calendário tá apertado, não tem o que fazer. Tinha que ter mais uns 100 dias no ano aí, de repente, pra dar certo. Entendeu? Aí sim. Mas não tem muito o que fazer, realmente. Ou tira, que vai, de certa forma, prejudicar a federação. A federação acho que não aceitaria tirar, já aceitou diminuir datas. Não é confederação, é a federação. A federação do Rio. É Brasil, né? Sim, a gente tá falando de a federação do estado, Carioca, né? A Carioca. federação do Rio, isso. Mas o Flamengo perdeu, o treinador falou, e ontem marcou aí o último jogo do Alacian. O Jansen tá aqui mandando mensagem. O Jansen é flamenguista, tá apaixonado pelo Alacian. Ele tá fazendo a análise dele. Não, ele falou que vai sentir muita falta do Alacian com a camisa do Flamengo, que era esperança, ele tinha esperança, mas não se eu ri do nada é porque ele mandou alguma coisa. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, não sei, o Alacian foi negociado com o Bragantino. Foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava. O negócio vai girar em torno de 10 milhões de euros, mais ou menos 62 milhões de reais. O Flamengo deve manter uma porcentagem do Alacian, ainda não foi divulgado, o valor correto, qual a porcentagem que o Flamengo vai manter do Alacian. Espera-se que esse valor seja por 70%. A verdade é que o Alacian começou de uma forma meteórica, apareceu e realmente fez diferença, jogou muito bem, foi muito bem no começo dele no Flamengo, mas em 2 ocasiões ele, vamos dizer assim, cavou a cova dele, né? Na Copa do Brasil, ele virou o rosto na hora de bater um pênalti, perdeu o pênalti, e esse pênalti causou a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, se não me engano, foi no Campeonato Brasileiro, o Flamengo jogou contra o Bahia, e o Flamengo já estava com a menos, ele entrou no segundo tempo e foi expulso também. Nossa, marcou, hein? Marcou negativamente. Exatamente, né? E ele é um garoto de muita personalidade, ele provoca muito os jogadores adversários. Isso marcou muito ele, porque se você me provocar, você tem que aguentar. E quando ele fez essas graças e acabou fazendo besteira, digamos assim, ele acabou ficando marcado negativamente. O Felipe deu um chá de cadeira nele, embora ele ainda tenha jogado na temporada, mas ele não conseguiu jogar mais o que ele estava jogando antes. Na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, ele inclusive foi falado na Europa e tudo mais, porque ele entrava nos jogos e ia bem nos jogos, a ponto de mudar um jogo, né? Mas ficou marcado aí. O Flamengo, eu entendo que assim, é um jogador que mostrou ter potencial e foi vendido ao Bragantino, e se o Flamengo realmente manter uma porcentagem dele, pode sim ganhar muito dinheiro com essa venda aí, uma futura venda, se o Bragantino fizer isso. Lembrando que ele tem só 20 anos. Novinho. Então é muito novo. Ele quis mostrar que tinha personalidade e acabou fazendo besteira. Exatamente. Ter personalidade sem maturidade fica difícil. Aninha, e falando da primeira rodada do Campeonato Carioca, hoje a gente tem a estreia do Botafogo. Às 7 da noite, o Botafogo encara a Portuguesa. O jogo vai ser lá no Estádio Luso Brasileiro. E o Botafogo vai com a maioria do time sub-20. Porém, relacionou alguns jogadores do elenco principal. O treinador ainda não vai ser o Anselmo, que vai estar à beira do campo. O Rodrigo Belão, que é o treinador do sub-20, e estava na copinha com alguns garotos que vieram para esse jogo. Ele veio também para comandar o time, pelo menos nesse começo aí de Campeonato Carioca. Deve comandar nos 3 primeiros jogos, né? O Botafogo que joga hoje na copinha também. Dos jogadores do elenco principal que foram relacionados foram o goleiro Raul, o zagueiro /volante Newton, porque joga nas duas, o lateral direito Matheus Ponte e os meio atacantes Jordan Barreira e Matheus Martins.
Alguns dele, o Raul não costumava jogar no ano passado, o Matheus Ponte joga direto, sempre que precisa ele joga. O Jordan Barreira teve pouco espaço e o Matheus Martins precisa mostrar que veio. Então são jogadores que muito provavelmente vão começar no banco, até pela escalação provável que eu vou te falar. Esses nomes não vão aparecer, eles devem começar no banco, mas muita certeza que devem entrar durante o jogo. O Raul não, porque goleiro não costuma substituir, só se o outro machucar, né? A provável escalação do Botafogo é a seguinte: Christian Lor, Cadu, Danilo, Justino, Gabriel Abdias, Lucas Camilo, Bernardo Valim, Felipe Januário, Cauã Toledo, Caio Vale e Arthur Isaac. Só a molecada, só a sub-20. Tudo nome de Enzos, né? São tipo isso. Só novinho. Sim, só a molecada e... Aninha, esperar, não dá pra... É como o Bruno Pivetti do Flamengo falou, é um time sub-20 jogando contra profissionais. Certo. A Portuguesa foi o time que estreou contra o Flamengo, empatou em 1-1 com o Flamengo, pode ser que, não sei, faça uma surpresa aí pra cima do Botafogo, mas é pra ver, digamos que é um laboratório, digamos assim, pra você ver se o garoto lá que tá em destaque no sub-20, se ele consegue fazer a mesma coisa dentro dos profissionais. Sim, lógico. É óbvio que não é um time, não é um desafio dos maiores, né? Mas é um desafio. Então, o garoto que tem que mostrar personalidade é nessa hora. Muitos botafoguenses estão sentindo falta do Kadir, que ele é o centroavante, inclusive já jogou no profissional, já fez gol pelo profissional. A gente falou ontem que renovou o contrato e tudo mais, e ele tá com a seleção sub-20 não, com a seleção principal do Panamá e vai fazer uns amistosos. Tá fazendo treinos lá, e se não me engano vai fazer amistosos esse mês, e então por isso ele não tá aqui nessa escalação, porque senão seria com certeza titular, embora ele já esteja integrado ao elenco principal do Botafogo. Que o teste seja válido, sim, né? sim, Ainda mais sim. o Botafogo que tá precisando, né? Exatamente. Tá cheio de transfer ban. Aí na contramão desses times, né, que ou estão mesclando, Fluminense no caso, e Flamengo e Botafogo estão jogando com sub-20, o Vasco joga hoje, estreia hoje às 9h30 da noite em São Januário contra o Maricá, com o time principal. Ninguém esperava isso, ninguém esperava, mas o Diniz mudou de ideia, mudou os planos, né, de começar com as reservas, porque ele conversou com o elenco dele, e o elenco se pôs à disposição. Não, a gente tá bem, vamos jogar. A gente quer jogar sim, vamos jogar. E o Diniz, como gosta pouco de vitória, ele decidiu que vai sim com o time principal, exceção a Matheus França e GB, que não foram relacionados por motivo físico ou médico, né? Mas todos os outros, David, Verrete, Garré, até o Garré que tá pra sair, eles estão à disposição e estão no banco, devem ficar no banco, né? Devem não, muito provavelmente, né? Porque o Diniz pretende repetir a escalação que jogou a final da Copa do Brasil. Então a provável escalação é a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues ou Piton, Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira. Essa é a provável escalação do Vasco para hoje. Se mudar alguma coisa do time que jogou contra o Corinthians na final da Copa do Brasil, vai ser o Piton no lugar do Puma Rodrigues, que na final ele estava lesionado e não jogou. Então vai ser um espetáculo. Com certeza. Isso, acabou? Acabou. Até que hoje você foi rápido, hein? Tá certo. E passou a informação direitinho. Mentira, todo dia você passa. Brincadeira. Tá certo, tá gente. certo. Amanhã tem mais, ainda é sexta-feira, né? Amanhã tem mais. Amanhã a gente fala desses jogos de hoje e da rodada do final de semana, que tem mais. Alguma novidade que possa pode chegar. Pode ser. Eu ia falar do Paquetá, nem falei. Fala amanhã. Pode deixar. Amanhã. Vamos ver. Amanhã tem a tal da reunião. Vamos ver, quem sabe a gente já vem com tudo pronto pra falar. Você vai saber em primeira mão. Os horários aqui, lá são diferentes. Fica com a gente. Vamos ver, vamos então ver. tá, amanhã tem mais Felipe Abreu no esporte. Valeu, beijo. Valeu. Esporte Terê. Esporte Terê FM.